Ô, Alexandre, boa noite. Vamos começar. Tá me ouvindo? Alexandre, você está aí? Tá me ouvindo? Terra chamando, Alexandre. Professora? Então tá bom, já fiz o contato. Olha, semana que vem não, sem ser a semana que entra, a próxima é a semana de provas da primeira etapa. A prova vale 30 pontos, igual vocês já sabem, vocês estão no segundo período, né? Vocês já sabem que a prova vale 30 pontos. A nossa prova está agendada para o dia 8, quinta-feira, às 19 horas. Vai ter 1 hora e 40 minutos para realizar essa prova e um tempo de envio de 30 minutos. A prova é fechada, 15 questões, eu ia falar 30 questões, são 15 questões para as respostas serem enviadas no meu e-mail, até mais ou menos 9 horas e 21 horas e 10 minutos. Nós vamos fazer uma revisão no dia 1º, quinta que vem. Essa revisão são várias questões que eu vou passar. Eu vou passar várias questões fechadas no simulado da prova e nós vamos fazer juntos e corrigir juntos aqui no horário de aula. Também a gente não tem outra aula antes, então, juntos. E essa atividade, eu escrevi lá no grupo 5 pontos, mas eu tinha até colocado menos pontos, porque a incidência de participação no meu horário é muito baixa, eu fico preocupada que às vezes as pessoas não vêm porque estão trabalhando e ficam se sentindo um pouco em desvantagem em relação a quem assiste. Então, eu até pensei em colocar a revisão 2 pontos e a atividade já enviada 18 pontos. E ainda não falei a matéria da prova. A matéria da prova, eu vou cobrar até a página... Ou melhor, eu vou cobrar a mesma matéria do exercício. O que vocês acham? Ingrid e Alexandre? Eu acho válido, professora. O exercício ficou bem explicativo. Deu para fazer as questões, né? Mesmo tendo a certeza de ter acertado, mas deu para fazer, deu para ter noção. Acho válido a matéria do exercício para a prova. Tá. Aí pega da parte onde você começou depois do exercício e deixa para outra prova. Isso mesmo. Eu vou deixar a parte que eu comecei depois do exercício para o exercício próximo que eu vou dar. Ok? Ok. Pode ser, Ingrid? Pode, professor. Tá, então tá bom. Eu só vou escrever no grupo aqui, que para não esquecer aqui. O exercício foi dia 10, né? Deixa eu ver que dia que foi na quinta que eu dei exercício. Dia 10. Que aí fica melhor para vocês estudarem, fica mais tranquilo, eu acho. Que já é uma matéria que vocês já não estão sabendo, tirou uma nota boa. Hoje a gente vai falar um pouco, só para dar continuidade a essa matéria, mas semana que vem a gente vai voltar na revisão do exercício.
eu vou corrigir o exercício semana que vem, eu não corrigi ainda. Vou corrigir o exercício semana que vem e vou trazer umas questões para vocês fazerem também de revisão. Quanto mais se pratica algo, mais excelente fica sobre o assunto. Então, eu vou continuar falando um pouco do fusível para finalizar a aula passada. O fusível é um dispositivo de proteção. Ele é de proteção ao circuito elétrico, ao equipamento, à máquina. Então, ele protege o circuito e a máquina contra curto-circuito. O curto-circuito é uma corrente elevada, aonde não há nenhuma resistência. O pessoal fala impedância, mas a impedância é o que também impede a passagem da corrente. Então, a resistência dessa corrente é praticamente nula. Então, quando não há resistência, a corrente passa no seu valor mais alto que consegue atingir. Não tem nada limitando, nada impede. Então, o fusível, ele é dimensionado a partir do valor da corrente, dependendo do equipamento, da máquina, do motor, que se quer proteger. Tem fusíveis pequenininhos, esses de vidro, de cartucho, ou até de alta tensão, igual o da chave seccionadora, né? Seccionadora, que é as chaves que tem nos postos das concessionárias. Então, depende do que se quer proteger. Na área industrial, utiliza muito os fusíveis de grande porte, porque lá se trabalha com uma carga de tensão e corrente mais alta. O fusível é dimensionado a partir da corrente e tem a corrente estipulada de proteção. Então, por exemplo, se for alta tensão, 13,8 kV, que é alta tensão, que passa na parte superior do poste, o fusível que está lá de proteção da chave seccionadora, ela é uma corrente elevada. Então, eu estou falando disso porque o fusível, quando ele é dimensionado, ocorre que ele atuou, ele foi usado na proteção. O que aconteceu? O filamento interno dele se rompeu, porque ele foi usado, ele foi usado. Então, quando ele atuou na proteção daquele circuito, o filamento interno dele fundiu, abriu o circuito e ele interrompeu a passagem da corrente. Então, aquele circuito, aquele caminho fechado, o fusível que faz parte desse circuito, ele aberto não deixa circular a corrente. Com o filamento partido, não deixa a passagem da corrente. Eu não sei se vocês já observaram, porque a lâmpada incandescente, aquela lâmpada que esquenta, que saiu do mercado, e vieram as lâmpadas fluorescentes que estão aí, que é R$10 uma lâmpada, que estão aí em todas as casas, e depois vem as lâmpadas de LED. As lâmpadas incandescentes é uma lâmpada que esquenta muito, não pode ficar próxima a locais que tem fácil propagação de chame, então ela foi substituída. Mas ela tinha um filamento que, quando passasse a corrente por ele, era uma resistência. Aquecia e dava esse efeito luminoso e também aquecia toda a lâmpada. Tanto que, se a gente fosse trocá-la e ela tivesse acabado de queimar, ela poderia, esse filamento de tungstênio tivesse rompido, ela queimou, né? Que ela perdeu sua vida útil, se colocasse a mão, de queimaria. Esse filamento se partiu. O que aconteceu? O circuito abriu. Não há mais a circulação de corrente por essa lâmpada. Eu estou dando um exemplo para poder citar o quê? O fusível é a mesma coisa. O filamento dele rompe,
em proteção do circuito, impedindo a passagem da corrente. Quando esse filamento rompe, não há passagem da corrente. Eu quero estabelecer a circulação de corrente para atender a minha máquina, o meu equipamento, o meu motor. Eu preciso substituir esse fusível pelo novo. Se possível, da mesma especificação. Se houve um curto-circuito, uma sobrecarga que levou a corrente, algo externo, ele protegeu. Ele protegeu e a função dele na proteção é queimar. Ele perde esse elo, ele queima, a vida útil dele acaba para proteger o circuito. Então, se foi algo externo, deve-se substituir o fusível pelo da mesma especificação de corrente protegida. Se foi algo interno, alguma falha no circuito, talvez tenha que fazer cálculos para estipular um outro fusível. Então, o fusível, quando ele protege o circuito, interrompe a passagem da corrente, ele queima, ele rompe, ocorre a fusão do elo interno, o circuito aberto, não há circulação de corrente, e para novamente restabelecer a corrente elétrica, é necessário substituir por um outro fusível, para voltar ao circuito funcionar normalmente. Deve-se substituir por um outro nas mesmas características do fabricante. Agora eu vou falar um pouco sobre o disjuntor. Nós já falamos das fontes de tensão, que são elementos de um circuito. Nós vamos falar dos dispositivos de proteção, que estou falando agora. Falei das fontes, das chaves, botoeiras, chaves fim de curso. E agora, falei do seccionamento, e agora eu vou falar sobre... Eu falei do fusível, que é o dispositivo de proteção, eu falo do disjuntor. O disjuntor é também um dispositivo de proteção para os equipamentos e os circuitos nos circuitos elétricos. Então, o disjuntor é um dispositivo de proteção. Ele protege contra a sobrecarga e também contra o curto-circuito. Ele descreve, né, como o equipamento de manobra que tem o objetivo de estabelecer a corrente. Quando estabelece essa função, quando ele está atuando como se fosse uma chave, então, quando ele fala que ele tem essa função de estabelecer a corrente, ele funciona como se fosse uma chave. Então, essa chave, estando fechada, no circuito elétrico que está ligado a esse disjuntor, essa chave fechada faz com que a circulação da corrente elétrica. A atuação, o desempenho desse disjuntor ocorre quando a corrente que está circulando por o circuito que ele está protegendo é maior que a sua corrente nominal, que é a sua corrente de trabalho. Então, quando a corrente do circuito é maior que a sua corrente nominal, a corrente de trabalho, esse disjuntor que está com contato fechado, esse contato passa do estado fechado para aberto. Esse contato abre.
Então, por exemplo, em nossas casas, nós temos um disjuntor. Pode ser na caixa, uma caixa de disjuntores na sala, no corredor, numa área que está um quadro com os disjuntores, quando os circuitos estão divididos. Geralmente, nas casas são assim. O circuito é dividido em um disjuntor para iluminação, um disjuntor para as tomadas e o outro disjuntor para o chuveiro, quando o circuito é dividido. Quando não, apenas um disjuntor geral no medidor da concessionária que estabelece ou interrompe a circulação da corrente. Por exemplo, ô Alexandre, Oi. na sua casa tem o quadro com os circuitos divididos? Sim, Sim? tem. E da Ingrid e da Bruna tem também? Aqui em casa também eu acho que é assim. Então, cada circuito tem um disjuntor para proteger. Então, quando acontece de alguma corrente anormal, ou seja, a corrente anormal que é acima do valor da proteção do disjuntor, da corrente nominal desse disjuntor, a travinha do disjuntor que está para cima, quando a travinha está para cima, é que está fechado, está ligado, né? O disjuntor, assim, né? Assim o pessoal fala, né? A trave está para cima, ele está atuando, né? Quando acontece de alguma corrente anormal, diferente da corrente de proteção do disjuntor, ou seja, diferente que eu falo, tem que ser maior. Essa travinha desarma, né? Aí o que acontece? O circuito abriu, impede a circulação da corrente e tudo permanece desligado. Mas tem casos que cada fase do disjuntor tem como colocar uma corrente, né, professora? Depende do disjuntor, né? E depende do circuito, porque o circuito de iluminação, por exemplo, a corrente é mais baixa. Quando é tomada, que são os equipamentos, a corrente é um pouco mais alta. Se for esses equipamentos tipo máquina de lavar, secadora, micro-ondas, tem de ter uma corrente mais alta, tanto que a tomada já é uma tomada um pouco, uma seçãozinha mais grossa, né? Maior, né? Que é uma tomada de uso específico. Já o chuveiro é um elétrico portátil, né, que fica fixo na parede, é uma tomada. E como é o equipamento de maior potência, né, dependendo dos outros equipamentos da casa, ele precisa de um disjuntor só para ele. Na NBR 5410, que fala das instalações de baixa tensão, pede que, no mínimo, os circuitos de uma residência, no mínimo, sejam 3 circuitos, que é iluminação separada no disjuntor, tomadas e o chuveiro. No mínimo, para dar segurança à instalação elétrica da residência. E também para fazer manutenção. Fala. Igual aqui acontece de vez em quando, quando o chuveiro está ligado com outro equipamento, vamos supor, o chuveiro estiver ligado com a fritadeira, ou então com o secador de cabelo, a chave desarma. Mas, Bruna, na sua casa, o disjuntor
que o circuito do chuveiro, o chuveiro liga só com o disjuntor, tem um quadro com os disjuntores? Tem. Porque acontece, isso é quando, por exemplo, o chuveiro tem uma carga, uma potência alta. O secador de cabelo, para deixar um cabelo maravilhoso, tem que ser de potência alta, porque o vento é diretamente proporcional à potência do chuveiro. Eu sei que o meu secador também é de potência alta. Então, quando todos esses equipamentos de potência alta estão ligados em um mesmo circuito, vai somando a corrente do chuveiro, a corrente do secador, o disjuntor não suporta, ele desarma, que está acima da proteção dele. O normal, não sei como que é na sua casa, o normal é o chuveiro tem um disjuntor só para ele tocável, né? E as outras tomadas, as outras tomadas tem um disjuntor só para ela, para não ocorrer essa questão, que há uma sobrecarga no circuito, porque aí soma uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. Antes, as casas tinha apenas um disjuntor, aí ligava tudo, televisão, televisão não era smart, né? Às vezes uma corrente mais alta, ligava tudo e desarmava o disjuntor, porque somando a corrente de cada equipamento, as correntes das lâmpadas, o chuveiro, aí ligou a batedeira, o liquidificador, o circuito não suportava. Por isso, nessa questão da segurança, que a NBR 5410 pediu para dividir esse circuito em, no mínimo, 3 circuitos nas residências, que é iluminação, chuveiro e tomada. Quando tem os outros eletrodomésticos, Bruno, por exemplo, a máquina de lavar hoje, que ela é de potência alta, que até precisa de um adaptador, você já viu que quando os eletroportáteis precisam de um adaptador para tomada? É porque a corrente geralmente é um pouco mais alta. Às vezes precisa até de trocar a tomada para encaixar direitinho. Daria de um disjuntor só para essas tomadas de uso específicos de corrente mais alta. Então, pode ser isso. Acontece que o disjuntor não suporta as correntes e ele desarma que está a corrente mais alta que ele suporta. Entendi. Mas o disjuntor, para a proteção, se a corrente lá na sua casa é 10 amperes, e ele for muito mais alto que 10 amperes, ele não está protegendo, porque pode ser que uma corrente de 12 põe fogo na sua casa toda e ele está lá funcionando, ele não está atuando. Ele tem que ser mais próximo da corrente para ele poder realmente desarmar se tiver alguma corrente anormal. Ele é um dispositivo de proteção mesmo. Agora há pouco eu recebi um vídeo, eu também não sei se é verdade, mas assim, é a questão do celular, né? O celular ligado no carregador e a pessoa mexendo no WhatsApp e ele começa a pegar fogo. Porque tem alguns vídeos que são mentirosos, o pessoal fica manipulando, né? Mas que o celular é um circuito, por ele passa a corrente. Se ele tiver... Quando a gente está mexendo muito nele, ele aquece, né? Pode ser que algum equipamento dele não está devidamente adequado, ele pode queimar, né? E a gente dorme abraçado com o celular. Então, voltando a falar do disjuntor, todo equipamento elétrico está sujeito a falhas. Né? Pode ser uma falha mecânica, até uma falha de como manusear esse equipamento elétrico.
Nós temos aqui, tá na imagem, alguns modelos de alguns disjuntores termomagnéticos. Nós temos aqui o monopolar. O monopolar é de uma fase que passa por ele. O outro aqui é o bipolar, são duas fases. Nós temos aqui ao lado o tripolar, que são 3 fases, pode ter até mais fases por ele também. Então, se a chave está posicionada para baixo, indica que ele está desligado e off, ou para cima ligado on. Nós temos outros modelos de disjuntor. Por exemplo, aqui nós temos o disjuntor motor. Ele também é um disjuntor de proteção de sobrecarga e curto-circuito, mas ele é mais utilizado para os motores elétricos. Nas partidas dos motores, ele funciona mesmo com esse objetivo de chave, liga e desliga. Se tiver algo anormal, ele desarma. Tem um modelo aqui da Siemens e da WEG. A WEG é uma empresa nacional. E nós temos aqui o disjuntor DR, mas o nome dele é interruptor diferencial residual. Ele é um disjuntor que, ao invés dos outros que eu falei, que o termomagnético, disjuntor de motor, que protege equipamentos, circuitos elétricos, de sobrecarga e curto-circuito, esse disjuntor, o DR, o nome dele é interruptor diferencial residual, mas mais popularmente conhecido como DR. Ele protege as pessoas dos choques elétricos ocorridos no circuito elétrico. Então, ele evita que a pessoa receba um choque elétrico e protege também algumas edificações de incêndios ocorridos pelo curto-circuito da rede elétrica. Bem, as aplicações do disjuntor, de uma maneira geral, é a proteção de curto-circuito, a proteção dos circuitos elétricos, das manobras e proteção contra correntes de sobrecarga. Vou falar um pouco do disjuntor termomagnético, é o mais conhecido, mais utilizado aí nas residências e alguns circuitos elétricos. O termomagnético, ele tem 2 palavras aí, que é o termo, da parte térmica, e ele tem o magnético, da parte magnética. Ele é um dispositivo mecânico que, por algum período de tempo, ele permanece estável, mas ocorrendo alguma corrente anormal, rapidamente ele interrompe a circulação da corrente. Ele chega a interromper correntes com valores de 10 ou 100 vezes a corrente nominal. A corrente nominal é a corrente de trabalho ou a corrente máxima que o disjuntor suporta, atua de proteção. Então, o termo magnético, o disjuntor, a parte de térmica, é referente ao efeito Joule. O efeito Joule, eu já até falei isso aqui em aulas anteriores, ocorre quando a corrente percorre um material condutor, ela produz o efeito térmico, que é as cargas elétricas se
atritando com as cargas de um material condutor. Esse atrito produz esse efeito térmico, então, que são o efeito Joule. E o efeito térmico do disjuntor provoca nesse disjuntor uma dilatação. Quando ocorre essa dilatação, esse contato, o contato interno do disjuntor, ele vai fechar esse contato. Quando fecha, ele dá o sinal para desarmar a alavanca do disjuntor. Já a parte magnética, ela tem um efeito nas correntes de curto-circuito. Deixa eu ter um desenho aqui para vocês verem menor. Já tem um efeito nas correntes de curto-circuito, através da bobina interna aqui, que eu estou plotando aqui para vocês aqui na tela aqui do programa. Então, quando detecto, passando pelo dispositivo, uma corrente acima do valor da corrente nominal, que é uma corrente de curto-circuito, a função é abrir, né? A alavanca de acionamento ela vai descer e abrir o circuito elétrico. Bem, a função do termomagnético é proteger os condutores de sobrecarga e os equipamentos também. Também proteger os equipamentos também de uma corrente de curto-circuito. Deixa eu ver onde está essa fonte. Então, o disjuntor sempre deve ser ligado, o disjuntor à fase, que eu tenho um desenho de um disjuntor. Deixa eu ver se dá para vocês verem, vocês estão vendo isso aí? Então, um disjuntor, aqui está o poste de energia elétrica vindo da rua, fase e neutro, um circuito monofásico, então mono de uma fase só, fase e neutro. A fase na ligação é ligada na entrada do disjuntor e na saída do disjuntor também a fase que está ligada aqui a um quadro de disjuntor. O neutro não é ligado ao disjuntor, exceto no disjuntor DR, que permite a ligação com o neutro. Isso aqui é um esquema de ligação dos disjuntores, mesmo para ilustrar isso que eu falei, que é a fase que está ligada ao disjuntor. Se fosse duas fases, era bipolar. Se fosse três fases, tripolar e assim por diante. Aqui tem um desenho que eu estava mostrando para um pouco ilustrar, que é a parte interna do disjuntor. Então, aqui, aonde está essa bobina aqui magnética, quando detecta aqui uma corrente de curto-circuito, aqui a literatura fala que ocorre um disparo. Esse disparo faz que essa alavanca ela desça. Quando ela está para cima, quer dizer que esse equipamento é como se fosse uma chave. Para baixo, a chave aberta. Para cima, a chave fechada. Então, se está para baixo, ele está desarmado, né? Então, ocorreu o disparo e desligou o equipamento aqui do disjuntor. Aqui nós temos
Aqui embaixo, não sei se dá para vocês, eu estou mexendo com o mouse, nós temos dispositivo de disparo térmico. Aqui é aonde, quando aquece o efeito Joule aqui, a parte térmica, há uma dilatação desses contatos de material cobre aqui na parte interna do disjuntor. Essa dilatação faz que os contatos, ao dilatar, fecham o contato e ao fechar, entra em contato com esse dispositivo de rearme aqui, que está ligado junto com a alavanca de acionamento. Nessa parte aqui em cinza, metálica aqui, em prata, é onde ocorre o arco de extinção. Dependendo da tensão, se for muito alto, o levantar, o energizar desse dispositivo pode ocorrer um arco ou desenergizar. Aqui na parte interna tem os contatos fixos imóveis do disjuntor. E aqui é o terminal de conexão. Aqui tem o outro terminal de conexão. Dependendo do tipo de circuito, ele fica preso. Se for um painel de partida de motores, ele fica preso nesse painel, fixado por parafuso. Se for no quadro de distribuição também, ele tem que ficar preso. E tem alguns ganchinhos de fixação aqui na parte traseira do equipamento. Eu queria falar um pouco do DR, que o DR ele é obrigatório em circuitos residenciais, em circuitos de prédios, porque ele é um dispositivo de proteção. Ele é um disjuntor de proteção que protege principalmente as pessoas. Quando acontece de uma criança, por exemplo, encostar alguma parte metálica na tomada, a criança, sem o disjuntor DR, ela receberia um choque, poderia até chegar ao óbito. Ou qualquer outra pessoa que encostar uma parte metálica ali na tomada poderia chegar ao óbito. Mas com esse dispositivo, ele protege as pessoas de estarem recebendo esse choque elétrico. Que antes de receber o choque elétrico, esse disjuntor desarma, ou seja, a chavinha estaria para cima, a alavanca para cima, ela desce, impedindo a circulação da corrente, impedindo que a corrente passe por o corpo dessa pessoa, onde ela poderia receber o choque elétrico. É lei, a norma NBR 5410 de 2004 é lei, exige que os itens 3.25, porém, ao comparar, ir lá no mercado e olhar o preço do disjuntor DR, ele é um pouco salgado em comparação aos outros equipamentos que tem que colocar no circuito elétrico. Então, as pessoas optam por não colocar. É lei, mas ninguém vai na casa de ninguém fiscalizar se está usando os equipamentos de segurança, né? Bem, é um dispositivo de proteção, de corrente diferencial. Essa corrente diferencial desse equipamento que ele é citado é porque ele faz uma diferença entre a corrente que está entrando no circuito e a corrente que está saindo, porque a casa passa a ser para a rede elétrica um circuito fechado. Ela disponibiliza a corrente circula e volta. Então, o interruptor diferencial residual, ou popularmente disjuntor DR, ele protege as pessoas de choque elétrico, de acidentes elétricos e também algumas residências, prédios, casarões antigos de incêndio, ou até mesmo casas, qualquer edificação de incêndios ocorridos na parte da instalação elétrica.
Por exemplo, qual que é a função dele? Ele mede a corrente de entrada no circuito da edificação, por exemplo, pelo condutor fase, é o condutor que transporta as cargas elétricas, né? É o condutor fase. E volta pelo condutor neutro. O neutro que a concessionária nos oferece, ele era para ser de carga de 0 volt, porém o desequilíbrio da rede elétrica alternada, ele tem uma certa carga. Então, assim, ele consegue, o que o DR faz? Ele verifica a corrente de entrada e verifica se há alguma corrente diferente ou alguma corrente de fuga. Porque quando eu encosto uma parte metálica na tomada, a corrente que está circulando no circuito da casa, da residência, da edificação, passa a circular pelo meu corpo. Quando o dispositivo detecta essa corrente de fuga, que nós chamamos, essa corrente diferencial, que ele tem um valor estipulado de corrente. Então, ele detecta que há uma corrente diferente do valor estipulado, especificado, ele desarma. E quando ele desarma, vai cair a aula em 1 minuto. Vamos fechar e voltar, porque aí eu acabo de explicar e a gente continua, que é melhor.